Como a população cristã tem diminuído desde os anos 2000, mais igrejas estão fechando as portas. No entanto, ao contrário desse fluxo, uma igreja está construindo templos em todo o mundo, e muitas pessoas estão se reunindo nessa igreja. Nos anos 90, um oficial da igreja visitou um banco nos Estados Unidos para estabelecer uma igreja filial lá. O funcionário do banco disse: já existem muitas igrejas coreanas nos Estados Unidos. Não será fácil estabelecer a sua igreja aqui. Porém, o oficial da igreja disse com confiança: em breve, a nossa igreja será estabelecida em todos os Estados Unidos. Todas as outras igrejas guardam o culto no domingo, mas essa igreja guarda o culto no sábado. Apenas essa igreja come o pão e bebe o vinho que representa a carne e o sangue de Jesus no dia da Páscoa. Essa igreja crê em Deus Mãe, assim como crê em Deus Pai. Essa igreja, que começou na Coreia, é definitivamente diferente das outras igrejas. Porque, se você vai para uma igreja, você deve conhecer essa igreja. Hoje, gostaria de apresentar a Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial. Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial, ela foi estabelecida em cerca de 400 locais na Coreia do Sul e a sua igreja principal é o Templo da Nova Jerusalém em Pancheon, Coreia. A igreja está em cada cidade, então você pode encontrar facilmente a Igreja de Deus em qualquer lugar. A história da Igreja de Deus começou em 16 de dezembro de 1948, quando o fundador Sayon foi batizado em Nakson, Incheon, Coreia. Em 1964, a Igreja de Deus foi estabelecida em Haeundae, Busan, Coreia. No começo, era uma pequena casa-igreja. Mas como resultado de seguir a Bíblia, ela cresceu explosivamente a partir dos anos 90. Agora a igreja foi estabelecida em quase todas as maiores cidades do mundo. Ela foi estabelecida até mesmo em Sertung, Nepal, que fica a 4.000 metros acima do nível do mar nos Himalaias. Tarumã, no Brasil, na floresta amazônica. Alasca, que fica perto do Ártico. Ushuaia, na Argentina, a cidade mais ao sul do mundo. Está basicamente em todos os cantos da aldeia global. Em 2023, a igreja tem 7.500 locais em 175 países. Ela se tornou a igreja na qual o sol nunca se põe. Como a Igreja de Deus pôde crescer numa igreja global em um curto período de tempo? Pode haver muitos fatores. Primeiro, a igreja está seguindo a Bíblia. No final, falarei do fator mais importante. No começo, a Igreja de Deus era muito pobre. Havia 4 igrejas em todo o país nos anos 70 e 3 igrejas em todo o país nos anos 80. Todas essas igrejas eram pequenas casas-igrejas. Elas estavam em uma situação difícil. Naquela época, o fundador Sayon disse com confiança: a nossa igreja, com certeza, será estabelecida no mundo inteiro. Porém, até os membros da igreja não acreditavam nisso completamente. Era inimaginável para eles, que guardavam culto em cômodos pequenos, que a igreja seria estabelecida no mundo inteiro. O que você faria se estivesse nessa situação? Porém, a Igreja de Deus não ficou do lado do mundo. Geralmente, as igrejas guardam o culto do domingo e celebram o Natal em 25 de dezembro, certo? Porém, essa igreja é diferente das outras igrejas. A Igreja de Deus guarda o dia de repouso no sábado e a Páscoa, conhecida como Santa Ceia, todos os anos. Por quê? Porque eles guardam o culto, seguindo a Bíblia. Vamos ver esses prédios da Igreja de Deus. Eles se parecem com prédios de igrejas à primeira vista. Não muito. Qual é a diferença? Nenhuma cruz é vista na Igreja de Deus. Por que a Igreja de Deus não levanta a cruz? Porque eles estão seguindo a Bíblia. Às vezes, as pessoas dizem: a Igreja de Deus não deveria guardar o culto no domingo também. A Páscoa é importante assim. Não é melhor quando as pessoas gostam. Porém, a igreja disse, numa entrevista a uma revista mensal, o critério para distinguir o bem do mal, a verdade da falsidade, é a Bíblia, e não o ponto de vista das pessoas. A Igreja de Deus percorreu o caminho correto sugerido pela Bíblia e encontrou um momento brilhante de sal. Nos anos 80, havia apenas 3 igrejas em todo o país, mas a igreja começou a crescer rapidamente. Em 1988, o número de membros registrados era de 10 mil. Em 1997, começaram a obra missionária nos Estados Unidos e em outros países. Até o ano 2000, o número de membros registrados chegou a 300 mil. O passo do crescimento começou a acelerar, de 1 milhão em 2008, 2 milhões em 2013 e 3 milhões em 2018. Em 2023, há 3,3 milhões de membros registrados em todo o mundo. De 1988 a 2023, o número de membros aumentou em 330 vezes em 35 anos, o que equivale a um aumento de 100 mil membros por ano. A igreja, que costumava guardar o culto em uma casa sem um prédio apropriado para a igreja, teve um grandioso crescimento.
Você se lembra que eu diria o fator mais importante para o rápido crescimento da igreja no final deste vídeo? Se você conhece alguém que frequenta a Igreja de Deus, pergunte a eles: qual é a melhor coisa sobre a Igreja de Deus? A maioria deles dirá: é Deus Mãe. Deus Mãe é a assinatura da verdade da Igreja de Deus. As pessoas dizem: o sábado parece bom, a Páscoa parece boa. Se ao menos eles não crescem em Deus Mãe, eles cresceriam mais rápido. No entanto, a Igreja de Deus crê em Deus Mãe, que claramente está testificada por toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Se você quiser saber mais sobre Deus Mãe, por favor, consulte o vídeo no topo. Você se lembra que as pessoas reconheceram o verdadeiro valor da Igreja de Deus conforme ela percorria o caminho correto sugerido pela Bíblia? As pessoas dizem: é impossível seguir a Bíblia. Ninguém guarda o dia de sábado ou a Páscoa. É difícil guardá-los nesta época. É melhor desistir deles. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Você acha que todas as igrejas são iguais, porém, isso não é verdade. Hoje, há várias igrejas. Mas há apenas uma igreja no mundo que guarda o dia de sábado e a Páscoa, seguindo a Bíblia. E crê em Deus Mãe, assim como crê em Deus Pai. É a Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial.